Oi, tudo bom? Meu nome é Lívia Milanese, eu sou escritora e essa conversa é para quem é editor, escritor independente, quer lançar o seu primeiro livro da forma mais profissional possível e precisa saber do que o livro precisa, o que é necessário para publicar um livro. A parte burocrática, né? Além da parte criativa, que é você já ter o seu livro, um livro que foi trabalhado por um revisor no final, já passou por todo o processo editorial, o material está fechadinho, pronto para ser impresso na gráfica e depois você vai distribuir para os seus leitores e vai dizer: eu sou um escritor. Porque agora você se sente um escritor, você é publicado, você tem aqui o livrinho nas suas mãos, um trabalho todo seu, feito com todo carinho, e do que é que ele precisa mesmo, né? Bom, você precisa, em primeiro lugar, de um ISBN. O ISBN é essa sequência numérica associada a este código de barras e serve para identificar o seu livro no mundo inteiro. É a carteira de identidade do seu livro em todo o mundo. Não existe outro livro no mundo com o mesmo ISBN que o seu. E quem emite o ISBN no Brasil hoje é a Câmara Brasileira do Livro. Eles emitem o ISBN e também te dão a opção de emissão da ficha catalográfica, que é o segundo elemento do seu livro. Além do ISBN, você precisa de uma ficha catalográfica, que é esta fichinha aqui. Nessa ficha aparece o meu número de ISBN, aparece a autora, o título, o ano em que o livro foi editado, todo o código de catalogação para colocar na biblioteca, e aí vai surgir aquela etiquetinha que vai deixar meu livro na prateleira da biblioteca, e alguém vai chegar para consultar o meu livro, porque ele já está vinculado ao gênero literário. No caso, este aqui é um romance, é um trabalho de ficção, é um romance de literatura brasileira, então são os itens que o bibliotecário vai usar para identificar o meu material. No caso, ele fala que o meu aqui é um romance de literatura brasileira. E foi produzido, né, a ficha catalográfica eu fiz junto com o ISBN na Câmara Brasileira do Livro. A Câmara Brasileira do Livro é a única emissora de ISBN, mas você pode emitir a ficha catalográfica fora da Câmara Brasileira do Livro, contratando um bibliotecário que tenha registro ativo no Conselho Regional de Biblioteconomia. Inclusive, essa dica é necessária se você quiser concorrer a prêmios literários. Muitos prêmios grandes, como o Prêmio Jabuti, pedem que você tenha o ISBN, que você tenha a ficha catalográfica, sempre emitido por um bibliotecário. É diferente, por exemplo, de um livro que você publica na Amazon, que não precisa de um ISBN, ele tem um ASIN, que é o código da Amazon, e é outra categoria. Mas aqui, falando do livro mais tradicional, aquele que você encontra nas livrarias, nas bibliotecas, você precisa desses dois elementos, ISBN, ficha catalográfica. Outra coisa burocrática interessante de se fazer é você registrar os direitos autorais do seu livro. Você pode registrar na Biblioteca Nacional ou também na Câmara Brasileira do Livro. As duas têm procedimentos e preços diferentes, mas o efeito é o mesmo. Depois que você produziu aquele livro maravilhoso e quer garantir que ninguém jamais vai roubar aquele conteúdo, nunca vão publicar dizendo que foi um outro autor, aí você faz o registro dos direitos autorais. Lembrando que os direitos autorais de uma obra literária como essa daqui, eles são aferidos pelo meu texto. Eu não posso dizer que alguém me plagiou porque teve uma ideia parecida. Enfim, tem a lei de direitos autorais para especificar quando é plágio e quando não é plágio. Além desses todos os elementos que eu falei até agora, ISBN, ficha catalográfica, registro de direitos autorais. Outra coisa que você precisa fazer, não é obrigatória, mas é recomendável e vai te ajudar muito,
a participar de prêmios literários, até mesmo a garantir a autenticidade da sua obra, caso haja disputa pelos direitos autorais, é o depósito legal. O depósito legal é feito na Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional do Brasil fica na cidade do Rio de Janeiro. Se você ouvir falar em outra Biblioteca Nacional no Brasil, esse nome é um nome fantasia. Cada país tem apenas uma Biblioteca Nacional que é responsável pelo acervo cultural de todos os livros produzidos naquele país. Então, quando eu produzo um livro, eu envio para a Biblioteca Nacional pelos correios ou entrego pessoalmente e recebo um protocolo para indicar que aquele livro foi depositado. Aquele livro está no acervo cultural do meu país. E, como eu falei, tem essa utilidade de me salvaguardar em disputas de direitos autorais, além de ser um registro histórico para marcar o que o país produziu, né, o que foi produzido naquele país naquela época. Agora vamos para a parte física mesmo, a cara de um livro, né? A gente sabe que um livro tem que ter uma capa, a gente sabe que um livro tem que ter uma quarta capa, que muita gente chama de contracapa, mas no mercado editorial o termo quarta capa é preferível para indicar que aqui você tem a primeira, aqui você tem a segunda, aí aqui você tem a terceira e aqui a minha quarta capa. Esses são elementos de um livro. E a minha lombada, aqui a minha lombada. Então eu tenho aqui meu livro para publicação e por dentro, como é o miolo do meu livro? O meu livro vai ter uma folha de rosto, que é apenas o título. No caso de exemplo, é o Romance em Brasília, Setembro. A primeira folha dele é uma folha de rosto com o título. Logo em seguida, eu tenho o verso branco e uma segunda folha de rosto que tem o título, nome do autor e o nome da editora. Como se fosse a capa interna. Essa daqui é a minha folha de rosto, essa aqui é a minha capa. Atrás da minha capa, eu tenho a minha folha de créditos, né? A ficha toda a parte de créditos do meu livro. Quando ele foi publicado, aí eu tenho a ficha catalográfica, eu tenho os créditos da arte da capa, para explicar quem foi que produziu a capa, que obra artística deu origem àquela capa, quem revisou, quem tirou a foto do autor, o disclaimer, se for o caso. Esse aqui é um trabalho de ficção, então tem o disclaimer, esta é uma obra de ficção. Não é obrigatório, principalmente porque a minha ficha catalográfica fala que este é um romance, então se é um romance, é um gênero literário de ficção. Mas hoje existem mais critérios, mais exigências no mercado editorial, as pessoas gostam de disclaimers, então em alguns livros você vai encontrar disclaimer que fale, como nas telenovelas que a gente via na década de 90 e hoje também, aparece lá, esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com pessoas e situações reais é mera coincidência. Esse disclaimer serve para salvaguardar o autor de quaisquer processos, pessoas que se sintam violadas na sua identidade, na sua intimidade, e para demarcar mesmo que aquele é um trabalho de ficção. Eu não estou falando da vida de ninguém. É uma obra literária que, obviamente, vai representar tipos humanos, né? Pessoas que são muito genéricas e acabam sendo parecidas com pessoas reais. E eu preciso do meu disclaimer por isso. Aí, depois da minha folha de créditos, eu tenho a minha folha de dedicatória. A dedicatória é diferente do agradecimento. Hoje, os livros de literatura no Brasil também têm agradecimentos. Não é obrigatório, não é absolutamente obrigatório. É um fenômeno recente colocar agradecimento em obra literária. Geralmente,
se coloca em material acadêmico, tese de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso, tese de doutorado, dissertação de mestrado, enfim. Esses trabalhos costumam ter agradecimentos. E a lógica da academia vem para cá também, porque a dedicatória é para alguém que eu quero homenagear. Eu quis homenagear alguém, então eu dedico o meu trabalho àquela pessoa. Ou pessoas, né? Mas a prática é que sejam uma, duas, três pessoas, um número pequeno de pessoas. Já o meu agradecimento, ele pode ser maior, né, com mais pessoas a quem eu agradeço, e costuma ser para pessoas que eu acredito que influenciaram a minha obra, que me ajudaram naquele processo de elaboração. Então, o agradecimento é para alguém, para pessoas que têm relação com a minha obra, porque elas me incentivaram a produzi-la, porque elas leram meu texto antes de ele ser publicado e fizeram comentários, porque são pessoas queridas e eu quero agradecer, mas elas têm alguma relação com a obra, geralmente. Depois da minha dedicatória, né, e eu já acabei falando também do agradecimento, vem a parte, você pode optar ou não por epígrafes. Aqui eu tenho epígrafes que são trechos de outras obras que dão uma ideia do material que eu vou produzir. E agora, obra literária tem formatos muito abrangentes. Esse aqui é um romance. E ele serve uma formatação muito tradicional do que era um romance no século XIX, no começo do século XX. Hoje o romance ele avançou muito, ele tem um formato já muito discutido, já aparece mais com outros gêneros, não tem mais o formato de capítulos, capítulos com títulos. A prática é apenas numerar os capítulos ou nem mesmo numerar, só que no estilo que eu quis adotar para essa obra. E aí tem os motivos de ter feito essa escolha. Eu tenho capítulos com títulos, capítulos com títulos. E na minha página de capítulo, a primeira página do capítulo, eu não coloco o número de página. O número de página só aparece depois. Só aparece depois. É claro que eu preciso também de um índice. O índice costuma vir no começo do livro, mas aqui eu fiz a opção para que viesse no final. Então, depois de ter toda a minha obra, com seus capítulos, com as epígrafes entre as partes, eu tenho o meu índice. Então, o índice tem as partes da obra, os nomes dos capítulos e as suas páginas. Como esse livro aqui é uma edição independente, uma edição mais simples, a minha identificação de autora não aparece em orelha. Eu optei por não fazer orelha. Eu fiz apenas no final a impressão com o meu nome, de onde eu vim, quem eu sou. E no final, um elemento que eu gosto muito como editora, que é o colofão. Colofão é esse quadradinho de texto que aparece no final do livro, já quando está no final para fechar o livro, que identifica os tipos utilizados, né, as fontes que eu utilizei para fazer aquele material e onde ele foi impresso e em que tipo de papel ele foi impresso. Então aqui eu expliquei quais foram as fontes utilizadas, o papel que eu utilizei e onde eu imprimi, a gráfica onde eu imprimi meu livro e o ano em que eu imprimi. O colofão não é obrigatório, mas eu acho bastante interessante, né, ter um colofão na sua obra, para quem gosta principalmente de trabalho gráfico, para quem quer identificar como foi feito aquele trabalho. Eu acho interessante, né? As pessoas vão gostar do seu livro, vão gostar do material em que você imprimiu e vão querer saber qual foi o papel que você usou, qual foi a fonte que você usou, enfim. E para fechar a descrição dos elementos obrigatórios de um livro físico tradicional, a nossa famosa quarta capa, em que tem, né, algum texto, não precisa ter, não é obrigatório, mas aqui eu fiz a opção de ter a sinopse do meu livro na quarta capa.
Outros lugares possíveis para eu ter a sinopse do meu livro são as orelhas. Né? Eu tenho aqui esse livro do André Leones chamado Eufrates. Ele tem as orelhas nesse livro aqui. Na primeira orelha, você pode ter a sinopse da obra ou pode ter comentário de algum escritor que leu aquele livro e está credenciando aquele trabalho. E a biografia do autor costuma vir na última orelha, na segunda orelha. E aqui atrás, livre, você tem o comentário de leitores, escritores, ou a sinopse da obra para o leitor decidir se está interessado ou não naquele trabalho, ou até mesmo trechos do livro, sintetizados ali, extraídos do livro, para despertar o interesse do leitor. Então, se você tem interesse em publicar o seu livro, esses são os elementos básicos de que ele precisa. Eu espero ter ajudado, espero que você se realize na criação do seu trabalho, na produção do seu livro, e espero você no meu próximo vídeo. Até mais!